TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET, transmitido também online, tvcrio.org.br. Núcleo Sindical, que já agradece a você pela audiência, hoje entrevistando dois militantes, companheiros de luta. Nós temos aqui André de Paula, advogado do povo, e também a nossa querida Andréia Ferreira. A Andréia Ferreira não gosta de ser chamada aqui de vendedora ambulante. Ela faz questão de dizer, eu sou um camelô. Com muita honra e é verdade. Sim. Né? Então, André, para as suas palavras iniciais e depois a companheira Andréia. É imensa satisfação de estar aqui mais uma vez na TV Comunitária. O momento do país é de tal gravidade que nós, da Frente Internacionalista do Sem Teto, fomos obrigados a tomar uma posição de participação neste verdadeiro plebiscito que vamos enfrentar no dia 27 de outubro, optando pela candidatura Fernando Haddad, porque, na verdade, não há outra escolha. Nós que nunca participamos do processo eleitoral por entendermos ser um processo viciado, controlado pelos poderosos, sem democracia nenhuma, nesse momento em que de um lado se encontra o terror, de um lado se encontra o nazifascismo, e o que deve atentar bem, Soriano e André, que é um fascismo não nacionalista. Quer dizer, é pior ainda do que o fascismo de Mussolini, de Hitler, e de Salazar e de Plínio Salgado, que eram fascismos abomináveis nas suas várias expressões em um dos seus países, mas que tinham um cunho de defender pelo menos a soberania nacional. Esse aí não, esse dá loas à bandeira norte-americana e disse através do seu guru econômico que vai simplesmente entregar todas as nossas riquezas. E, diante desse quadro, quando ele promete ataques ao movimento social, e nós, que somos um conjunto de ocupações, e as ocupações ferem a propriedade privada, embora a Constituição defenda a posse contra a propriedade privada que não tem função social, mas, na verdade, quando ele promete um ataque frontal aos movimentos sociais, nós teremos e temos que tomar essa posição e depois nos organizar para resistir. Entendemos que há um processo de domínio por parte dos militares. Eles estão com a carta, todas as cartas na mão, o poder todo na mão, controlam o judiciário. Eu acho que eles tomarão o poder, mas ficará mais difícil se não estiverem respaldados pelas urnas. E aí, para complementar a minha introdução, eu falo de cadeira, porque talvez seja o único caso, Soriano, não sei se existe algum outro, mas o fato é que meu pai foi golpista, participou do golpe. 64, né? 64. 1º de abril. 1º de abril de 64. Dia da mentira. Exatamente. Ele achava que estivesse lutando pelo país, contra o comunismo, doutrinado que foi na Academia de Comércio dos Padres Verbitas de Juiz de Fora e depois na Academia Militar das Agulhas Negras e no Instituto Militar de Engenharia. Ele, pensando que estivesse lutando para melhorar o país, participou do golpe, mas depois começou a ver a tortura, e ele é um cidadão de bem. Depois começou a ver o roubo desenfreado e, o que é pior, a corrupção não podia ser denunciada porque estavam sob rigorosa vigilância dos meios de comunicação que os militares detinham. Então, diante da corrupção, da tortura, dos assassinatos, da perseguição, do silêncio da imprensa, ele acabou rompendo com o sistema. E mais tarde, nós, chamados que fomos pelos bispos dominicanos, Alano Pena, que ainda é vivo,
ex-bispo de Niterói, mas naquela época bispo de Conceição do Araguaia e Marabá. E Estevão Avelar, fomos para lá, para o Araguaia, para São Geraldo do Araguaia, onde tinha acontecido a guerrilha. Lá vimos que o exército protegia as grandes madeireiras, tomamos posição a favor dos poceiros, na sua sagrado direito à terra, a terra de quem nela vive e trabalha, como de São Tomás de Aquino. E aí fomos presos, torturados, inclusive por um aluno de papai, que é o coronel Hernani Guimarães Teixeira. E se não fosse papai ter denunciado ao cardeal Salles aqui, Eugênio Salles aqui no Rio, ao cardeal Loscheider, que era o presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que tinha uma posição bastante diferente do cardeal Eugênio, e não ter ido pessoalmente a Belém para bradar pela nossa integridade física, eu não estaria aqui participando dessa entrevista. Então, para princípio de conversa, é uma falácia dizer que naquele tempo dos militares não havia corrupção. Pelo contrário, havia mais corrupção até do que hoje, e só que não se podia falar nada. Maravilha, André. Eu faço questão de ressaltar, viu, André, que em 1964 nós tivemos muitos militares legalistas, que, na verdade, nacionalistas e também socialistas e sobretudo, legalistas, né, que não aceitaram o golpe. E foi ali dentro das Forças Armadas feito uma pesquisa que chamavam de limpeza, um expurgo, né? Que, na verdade, proporcionalmente às punições dos militares que resistiram, democratas. O papai não chegou a general porque... Eles sofreram muito também. O papai não chegou a general porque não concordou com as torturas e com esse tipo de prática e pediu para ir para a reserva. Senão ele teria chegado a general. Então vamos ouvir um pouquinho a companheira André. Eu sei que você, André Ferreira, e que mora em uma ocupação também da Frente Internacionalista do Sem Teto. Carlos Marighella. Hoje... Na verdade, antes de você perguntar, eu vou agradecer a você e a TV Comunidade. Até porque, normalmente, esses convites são feitos para acadêmicos, para os graduados, e eu vejo que todas as entrevistas, eles priorizam um setor. Então, eu percebo que, vamos dizer, as pessoas, o povo mesmo, normalmente não é ouvido nessas entrevistas. Chamam um especialista, um graduado aqui, porque querem respostas acadêmicas. Então, quando uma TV chama uma pessoa, como eu, que trabalho aqui na rua, acho que ela quer realmente uma resposta que não seja acadêmica, que não esteja nos formatos que normalmente a gente... A voz de Deus, a voz do povo. Eu sou agnóstica. É a voz de Deus. Eu sou agnóstica. Então, assim, isso mostra como a ficha é democrática, porque o André é católico. Mas o agnóstico não nega a Deus. Não nega, mas não dá para conhecer. Não dá para conhecer. Quero ser apresentado. Exatamente. Se eu for apresentada, mas isso mostra assim, o que a gente pensa. Por exemplo, o André é católico, a maioria das pessoas sabe. Eu sou agnóstico. André é comunista. Eu já tenho um lado mais socialista e sou feminista. Não, ela é anarquista. Eu falo que eu não tenho condições hoje de ver o anarquismo na sua íntegra, mas tenho realmente... Eu sou a favor do aborto, o André é contra. Então, assim, isso mostra que dá para você ter lideranças, dá para você estar dentro de um movimento e ter pensamentos diferentes, mas... A luta que importa, pelo menos, é a luta de classe. Isso é. E aí, assim, já apresentei, se você tem a luta de classe como a sua base mesmo, dá para conviver com todos os pensamentos que você tem, como esse do aborto, que você dialoga, a gente tem um diálogo, ele é contra, a gente põe as questões, mas a luta maior faz o quê? A gente ter aquela famosa unidade que todo mundo está buscando. A gente consegue ter essa unidade na ficha, provando que dá para viver e lutar com as diferenças. Olha, André, eu admiro o André, sobretudo, porque ele disse para mim, eu sou Leandro, eu não posso ainda chegar com a posição da ficha, porque tudo lá é votado, discutido. Nós vamos fundo na questão, mas eu, pessoalmente,
eu defendo, até mesmo pode dir-se-ia contra meus princípios, no voto ao Haddad. Por uma questão hoje de a gente não deixar o para decretar o fascismo. Eu vou falar que, assim, a gente pensou, a gente tem um congresso anual, em dezembro. E aí, no congresso, em 2017, ainda o Lula não tinha sido preso, não tinha acontecido todos esses fatos, e uma parte da esquerda, eu acho que tinha, não sei, por inocência, não sei o que levou, não via essa possibilidade do Lula não concorrer às eleições. Nós pensamos diferente. Então, no Congresso, mesmo a gente tendo 13 anos, sempre pregando o voto nulo, a gente decidiu uma agenda. Desobediência civil, ou voto nulo. Não votar. A gente decidiu uma agenda, a gente tem uma agenda anual, como Grito dos Excluídos, 1º de maio, essa agenda. E decidimos botar em outubro, nas nossas reuniões, a possibilidade de votar no segundo turno. Por quê? Porque a gente achou, lá em dezembro, que o Bolsonaro, diferente de que várias reportagens que a gente via, que ele ia enfraquecer durante ou decorrer do ano, e o Lula até ganharia no primeiro turno, pelo menos nós ali da militância víamos de uma outra forma. E já deixamos isso agendado para agora, para outubro. E, infelizmente, o que a gente pensou em dezembro concluiu, visto que ele passou para o segundo turno com 46%. Então, assim, já era uma pauta, já estava na agenda. E quando a gente botou isso para os ocupantes, aí foi praticamente unânime. Vamos votar e vamos tirar esse fascismo. Eu diria, André, que é uma questão da gente ser dialético, né? Nesse instante está vindo o dilúvio, né? E a gente tem... Mas que muitas vezes, assim, pelo menos, aí você tem estatística, você tem várias pessoas que estudam, se especializam em política, e se você pegar os jornais de dezembro, de novembro, não tinha nenhuma, assim, não tinha uma visão concreta de que, claro que você não pode prever o futuro, mas eu falo as estatísticas, é aí que a direita pensasse assim, tudo bem, mas a esquerda não tinha um plano B. O plano B da esquerda veio acontecer nas eleições. Na verdade, eu acho que o plano B, assim, ele nem quando o Lula foi preso, ele aconteceu. Acho que nem ali, eu não sei se aí é por soberba, eu não sei o que levou, mas não tinha um plano B. E depois não se discute alternativas de resistência, porque eles estão com as armas, eles têm as igrejas, eles têm os meios de comunicação. Mas quais igrejas, por favor? Ele tem as igrejas de massa. Ele está com Malafaia, com Bispo Macedo, tá? Lamentavelmente o Cardeal do Rio também, veladamente, dá um apoio a ele quando o recebe, né? Porque atrai votos, enfim. A igreja a Opus Dei, enfim, setores da direita da igreja, que você muito bem sabe, é dividida, que inclusive trama para derrubar o Papa Francisco, enfim, ele tendo todo esse arcabouço, e nós, de que maneira estamos nos organizando? Porque, na verdade, as alianças que o PT fez foram danosas, né, Paulo Ramos? E quando a gente falava que essas alianças eram danosas, eu falava assim, vocês são a esquerda que a direita gosta. Não, a gente não gostaria que tivesse sido feitas essas alianças. Porque, ao fazer essa aliança, você, na primeira oportunidade, você vai ser traído, porque o pessoal é corrupto e coisa. E, além do mais, se exaltavam pautas que não coadunam com o sentimento do povo brasileiro. Eles se afastaram dos movimentos sociais. A pauta como exaltação do homossexualismo, a questão do aborto, sou a favor do aborto de maneira simplista. Eu sou, por exemplo, a favor da vida, desde a concepção até o acaso da vida. Então, as pessoas têm que ter condições de ter a vida em abundância até o final. Então, por isso, agora, quando a mulher é levada ao aborto, a gente sabe, a gente entende, entendeu? Mas a gente deve lutar pela vida. Então, você, ao enfatizar o aborto, enfatizar o homossexualismo, enfatizar a maconha e tudo mais,
você se contrapõe ao sentimento do povo. E a direita usou isso muito bem. E aí, porque, na verdade, o que a gente tinha que ter colocado é a questão da luta de classes. E aí, na nossa nota, nós colocamos. Reconhecemos que o PT fez concessões ao povo, deu pequenas coisas ao povo, mas não mexeu na estrutura. Essa que é a questão. Por que não derruba o Maduro? E olha que a guerra na Venezuela é muito mais violenta, porque lá os empresários escondem a comida, porque há um embargo econômico, há uma campanha incessante a nível internacional contra a Venezuela. E o cara não cai, por quê? Porque mexeu nas Forças Armadas. Aqui, nenhum militar nosso foi mandado para Cuba, nem para Venezuela, nem para Coreia, nem para lugar nenhum, para pelo menos ter uma visão geral da coisa. Não se mexeu, não se fez a reforma agrária como devia se fazer, não se fez a reforma urbana como se devia fazer, fez pequena, minha casa, minha dívida, entendeu? Faz um assentamento aqui, outro ali, mas não chamou os sem terra para realmente dirigirem a questão da reforma agrária, os sem teto para dirigirem a questão da reforma urbana, não se criou grupos de defesa como os bolsonaristas têm. Eu não acredito que vai ser diretamente o Bolsonaro que vai mandar atacar, mas vai ser os camisas pretas dele, vai ser a guarda miliciana dele, como tinha os galinhas verdes aqui, como o Hitler tinha o grupo deles, como os Mussolini tinha os camisas pretas. Esses que vão fazer o trabalho sujo e depois vão ser protegidos pela justiça. Essa que é a questão. Por isso é que a gente acha que, infelizmente, o PT poderia ter dado a virada e não deu, e nós estamos nessa situação. E agora a única saída é botar a campanha na rua. Por exemplo, o pessoal está com medo, porra, de botar o adesivo do Haddad. Eu estou em todo lugar, no fórum, todo mundo, não estou vendo mais ninguém assim. Temos que sair para cima e tentar mudar esse jogo. André, a gente retornando aqui para não perder o fio da meada. Então foi tirado no segundo turno, agora, o apoio à Haddad. Isso, você enquanto... Me causa um desconforto, mas o momento pede. Então, não vou dizer que é confortável, não. Então, fala um pouco deste apoio, como você aconselharia aí eu vou dizer... Os movimentos sociais... Isso, aí não tem... Assim, o que acontece? Aí falando do apoio. Como eu falei, foi uma assembleia, a gente faz uma... Aí vocês estão convocando a população. Não, a gente convoca. E não só a população, aí assim, a gente não pode ignorar hoje as redes sociais. E você tem uma militância de muito tempo, você está em vários grupos, e as pessoas estão acostumadas a você dizer, todas as suas reuniões, você dizer que a eleição é uma farsa, e aí, de repente, você muda. Aí, qual é o discurso? A gente não mudou. A gente chegou num momento de emergência. Então, assim, vários textos estão sendo feitos, assim, de uma forma informal, não acadêmico, porque eu sou uma que reluto muito, que eu acho que às vezes os textos são muito bem escritos, são muito bem feitos, mas não chega ao objetivo. Que o objetivo é a pessoa entender o que está ali e aquele texto, de alguma forma, despertar uma curiosidade. Eu acho que tem muitos bons textos, mas que não despertam a curiosidade. Quando as pessoas chegam no segundo parágrafo, é igual a todos. Então, criar uns textos mais acessíveis, memes mais simples e a conversa, porque assim, é difícil. André, como é que você está vendo hoje? Porque segundo a campanha do Estado, as esquerdas estariam unidas, todas as centrais sindicais. Não é verdade isso. Eu acho que não é verdade isso. Na minha visão, eu acho que não é verdade. Eu acho que não está unida. Eu acho que não está unida. Na verdade, sabe por que eu estou citando? Porque o PSTU, voto crítico, mas apoia a PCB, apoio crítico também ao Haddad. Todo mundo. O PDT teve, acho que um racha, não teve? Ou é impressão minha? Ou eu estou falando... Mas oficialmente... Mas eu acho que teve um racha. Metade queria... Tem dois governadores apoiando o Bolsonaro. Eu acho que teve... Assim, o PDT é uma grande força, porque o Ciro era um candidato de força. Então, eu acho que não está tão unido assim. E não está unido porque
O PT se afastou dos movimentos sociais. Assim, o André falou uma coisa certa. Eu sou a favor do aborto, sou a favor da legalização de algumas drogas, sou a favor da discussão de gênero. Só que você fazer isso tudo sem botar a luta de classe junto, fica solto. Então, assim, aí eles usaram. E outra coisa que eu falo, em 2014, quando eu estava naquele boom a gente deixou eles se apropriarem até da nossa bandeira, das nossas cores. Eu lembro que eu fui em manifestações e eu dizia assim, eu vou de verde e amarelo. E os meus companheiros falavam, não, você é louca. Eu falei, por que eu não posso ir? Eu gosto de esporte, eu gosto do vôlei, não vou com a CBF, que é tão corrupta quanto, mas não gosto. E aí eu falava, lá em 2014, eu falei, olha, a gente está cometendo um erro, hein? A gente está deixando eles se apropriarem até da cor da bandeira, das nossas cores. E isso, em algum momento, como marketing, vai dar ruim. E agora, o PT mudou o quê? Sua legenda botando verde e amarelo. Porque tem gente que não é nem de esquerda nem de direita. André, eu tenho mais 6 minutos que eu quero começar com vocês três, priorizando aí as bandeiras que você faz questão de, aqui, aproveitando a imagem e som, também, e depois você 3 minutos, André, começa terminando com você. Já que começou o curso pelo André da outra. A nossa posição é sempre conjuntural. Nós não somos um partido, a Fichte não é um partido, de modo que é plural e cada um pensa de uma maneira, agora tem que, depois de uma grande discussão, se submeter ao que a maioria coloca. Depois, para o governo do Estado, a gente está chamando o voto nulo, porque no nosso modo de ver são dois fascistas corruptos, igualmente fascistas. O Eduardo Paes atacou de maneira virulenta e causou o despejo de 77 mil pessoas. 77 mil pessoas. Então, não há saída para o governo do Estado. E estamos tentando criar, porque tem um grande número de anarquistas dentro da Fichte, o grupo Anarquistas com Haddad. E aí Andréa, Mônica, enfim, várias outras, Alexandria, vários companheiros que são anarquistas, é uma proposta de criar o grupo Anarquistas com Haddad. E chamando para sexta-feira agora e para a próxima sexta-feira também, para o Chopp Cultural Reflexivo, na rua do Catete 68, ocupação Hugo Chaves, para discutir exatamente a eleição, onde a gente toma uma cerveja artesanal e uma cachaça artesanal, igualmente artesanal, para combater o monopólio da Ambev e das multinacionais da cachaça, e a comida e a bebida são de graça. Então, a partir das 7 da noite, na sexta-feira, vamos discutir a eleição, na outra também, e ali trocando ideias. E a nossa bandeira é a resistência, porque eu acho que vai ser um tsunami. Imagina, a ocupação Hugo Chaves em frente à delegacia, ali em frente ao Brizolão, no Catete, enfim, os juízes que sempre foram de direita, agora respaldados por uma espada de cima. Como é que vai ser isso, cara? Então, eu acho que nós temos que, nesse momento, nos preparar para resistir ao terror nazifascista e, que é pior, corrupto, com tinturas de religiosidade, na verdade, falsa, porque os filhos das trevas vêm como se fosse filho da luz, e ele vem fantasiado, é lobo, mas na verdade vem fantasiado de cordeiro. Companheira Andréa Ferreira, ela que está sempre no catete. Trabalha em frente à delegacia. Então, Andréa, uma palavra sobre a libertação também da mulher e por a importância da mulher votar bem. Votar bem e está fazendo movimento. Assim, eu falo que a mulher é a base da luta. É ela que sustenta a casa. Vocês que dão a luz pra gente. Exatamente. Mas eu falo que atualmente, assim... Imagina se a mãe dela resolvesse abortar ela, não estaria aqui falando. Mas eu acho que tem que ter essa escolha. Só acho que tem que estar junto com a luta de classe. Só tem que estar junto com a luta de classe. Isso. Mas a mulher é a base. Eu acho que se tem uma força que pode, e aí, não estou puxando sardinha para o meu lado, mas se tem uma força realmente dentro desses 40 mil, eu acho que foram, entre nulos e brancos, sim, é a mulher. Eu acho que se a gente vai conseguir essa vitória, vai ser com a mulher votando.
Eu sou uma que não vota há 24 anos e vou votar nesse segundo turno. Não vou votar no PT. Eu vou votar contra o fascismo. Contra todas essas propostas que esse candidato está colocando para o nosso país. Porque ele acha que não é nosso. Ele acha que é de alguns. Mas o país é nosso. André, os 27 minutos passam muito rápido. Mas vai ficar para a eternidade. Esse programa, quando vai ao ar, não é somente pelo canal 6 da NET Rio, ele é também online. Nós temos também... Guarda isso num lugar bem escondido, hein? Aí daqui a pouco vocês podem ter isso aqui invadido e tal, ou um acidente, vai ser ou muito... pegar fogo. Vamos pensar que ele não vai ganhar. A gente já viu isso. Mas se ele ganhar, já viu isso, ser militante, eu até hoje tenho essa neurose. Muito difícil. Ninguém sabe onde é que eu moro. Pô, eu tenho essa neurose até hoje. Vamos lembrar que a gente tem uma lei, né? A gente ninguém. tem uma lei que criminaliza os militantes, né? E foi feita pelo PT. Então, mas vamos votar neles. André, nós só queremos deixar aqui as nossas portas sempre abertas para vocês, para a luta de todos os que precisam se libertar de opressões, né? Que somos libertários, né? Então, André, muito obrigado. Sua participação aqui foi obrigada mesmo. Bom ver pessoas de luta e jovens como você. Eu e André somos de uma outra geração. TV comunitária, nas câmaras atuando aqui, a quem agradecemos, o Marcos Figueiredo, do Circuito Carioca, e a você, sobretudo, nos ter a satisfação da sua audiência. Nosso muito obrigado.